Celina tinha 35 anos, acordava todos os dias antes do despertador tocar. Não porque quisesse, mas porque o corpo já estava condicionado ao peso da rotina. Mesmo no escuro do quarto, antes de abrir os olhos, ela já pensava nas planilhas, nos prazos, nos e-mails que certamente teriam chegado durante a madrugada. Ela se levantava devagar para não acordar Antônia, sua filha de 5 anos, que dormia no quarto ao lado. A menina tinha o sono leve, herdado dela. Celina observava o rosto pequeno, os cabelos espalhados no travesseiro, e sentia aquela mistura de amor e culpa que só mães que trabalham demais conhecem. Na cozinha, enquanto passava o café, o celular vibrava com notificações do trabalho. Mensagens do grupo da empresa, e-mails marcados como urgentes, cobranças que não respeitavam horário nem cansaço. A multinacional de produtos importados onde trabalhava se orgulhava de dizer que era moderna, inclusiva, global, mas Celina sabia que, na prática, as coisas eram bem diferentes. Gustavo, o marido, aparecia na porta da cozinha ainda sonolento. Dava um beijo rápido nela, perguntava se estava tudo bem e seguia para o banho. Ele também trabalhava muito, mas nunca parecia carregar o mesmo peso invisível que ela levava nos ombros. Celina respirava fundo, tomava o café quase sem sentir o gosto e se preparava para mais um dia em que precisaria provar, de novo, que era boa o suficiente, não apenas como profissional, mas como mulher. No trânsito, Celina repassava mentalmente a reunião que teria naquela manhã. Era uma apresentação importante, algo que ela vinha preparando há semanas. Um relatório detalhado sobre a entrada de novos fornecedores asiáticos, algo que poderia economizar milhões para a empresa. Ela conhecia aqueles números como ninguém. Passará noites acordada, finais de semana em frente ao computador, enquanto Antônia assistia desenhos na sala e perguntava por que a mamãe trabalhava tanto. Celina sempre respondia com um sorriso cansado, dizendo que era para garantir um futuro melhor. Ao chegar ao prédio envidraçado da multinacional, ajeitou a bolsa no ombro e respirou fundo antes de entrar. O ambiente sempre lhe causava uma estranha sensação de alerta, como se cada passo precisasse ser calculado. No elevador, alguns colegas conversavam animados sobre futebol. Nenhum deles a cumprimentou. Celina já estava acostumada a ser invisível quando o assunto não envolvia tarefas, entregas ou prazos. Quando as portas se abriram no andar da empresa, ela assumiu aquela postura firme que aprenderá a construir ao longo dos anos. Ombros retos, olhar atento, passos seguros. Era a armadura que usava todos os dias para sobreviver ali dentro. Otávio, seu chefe direto, era um homem de 50 e poucos anos, conhecido por sua postura autoritária e por frases que sempre vinham acompanhadas de um sorriso falso. Ele gostava de se dizer exigente, visionário, alguém que sabia reconhecer talento, desde que esse talento não viesse de uma mulher. Celina entrou na sala de reuniões alguns minutos antes do horário marcado. Conectou o notebook, organizou os papéis e revisou os últimos slides. Estava confiante. Sabia que o material era sólido, estratégico e necessário. Os colegas começaram a entrar. Alguns a cumprimentaram com um aceno discreto, outros sequer olharam. Otávio entrou por último, falando alto, contando uma piada que arrancou risadas forçadas do grupo. Quando a reunião começou, ele pediu que Celina apresentasse o relatório. Disse isso como quem concede uma permissão temporária. Ela levantou, caminhou até a frente da sala e começou a falar. Nos primeiros minutos, tudo correu bem. Os dados faziam sentido, os números impressionavam. Celina percebia alguns olhares atentos, outros entediados, mas continuou, firme. Foi quando Otávio a interrompeu pela primeira vez. Disse que aquele ponto já tinha sido discutido antes, mesmo não tendo sido. Depois, questionou um gráfico que ele claramente não tinha entendido. Celina explicou com calma, apontando os dados, detalhando as projeções. Ele sorriu, inclinou-se na cadeira e soltou uma frase que fez o ar da sala mudar. Disse que talvez ela estivesse se empolgando demais, que precisava ser mais objetiva, menos emocional. Alguns colegas abaixaram a cabeça. Outros fingiram digitar algo no notebook. Celina sentiu o rosto queimar, mas manteve a voz firme. Continuou a apresentação, mesmo com o coração acelerado. Minutos depois, Otávio voltou a interrompê-la. Desta vez, sugeriu que talvez aquele tipo de negociação fosse complexo demais, que exigia jogo de cintura, algo que,
Segundo ele, vinha mais naturalmente com experiência de mercado. Celina sabia exatamente o que aquilo significava. Experiência, ali, não tinha nada a ver com currículo. Tinha a ver com gênero. Ela terminou a apresentação sob um silêncio desconfortável. Otávio agradeceu rapidamente e passou a palavra para um colega homem, que repetiu, com outras palavras, exatamente o que Celina tinha acabado de dizer, e foi elogiado por isso. Quando a reunião acabou, Celina recolheu suas coisas em silêncio. Sentia um nó na garganta, mas não permitiu que ninguém percebesse. No corredor, ouviu Otávio comentar com outro gerente que mulheres eram ótimas para a organização, mas se decisões grandes exigiam pulso firme. Ela entrou no banheiro e fechou a porta da cabine. Ali, longe dos olhares, deixou que algumas lágrimas caíssem. Não de fraqueza, mas de exaustão. Cansada de ser interrompida, desacreditada, diminuída, olhou para o próprio reflexo no espelho. Viu uma mulher competente, preparada, mas cansada de lutar o dobro para receber metade do reconhecimento. Pensou em Antônia. Pensou no exemplo que estava dando sem perceber. Respirou fundo, lavou o rosto e retocou a maquiagem. Sabia que aquele não seria o último episódio. Mas, naquele momento, algo começava a mudar dentro dela. Celina ainda não sabia como, nem quando, mas tinha certeza de uma coisa. Aquela humilhação não ficaria sem resposta. Naquela noite, Celina chegou em casa mais tarde do que o habitual. Antônia já estava de pijama, sentada no sofá com os olhos pesados, esperando a mãe para dar boa noite. Quando a viu entrar, abriu um sorriso cansado e correu para abraçá-la. Celina se agachou, envolveu a filha nos braços e sentiu o cheiro de sabonete infantil misturado com aquele calor de criança que conforta e dói ao mesmo tempo. Pediu desculpa pelo atraso, mesmo sabendo que Antônia não entenderia completamente. Gustavo observava a cena da porta da cozinha. Perguntou se estava tudo bem. Celina respondeu que sim, quase automaticamente. Não queria falar, não tinha forças para explicar o cansaço que não era apenas físico. Durante o jantar, Antônia contou animada sobre o desenho que tinha assistido e sobre uma história que inventara na escola. Celina sorria, mas sua mente ainda estava presa à sala de reuniões, as palavras de Otávio ecoando como pequenas lâminas. Quando colocou a filha para dormir, ficou alguns minutos sentada ao lado da cama, observando o peito pequeno subir e descer. Ali, em silêncio, prometeu a si mesma que Antônia não cresceria acreditando que precisava se diminuir para caber em lugar nenhum. No dia seguinte, Celina chegou cedo ao trabalho, mais cedo do que todos. Precisava revisar alguns contratos antes de uma nova rodada de reuniões. Era assim que ela lidava com a dor, trabalhando mais. Enquanto analisava os documentos, percebeu algo estranho. Um fornecedor antigo, pouco competitivo, estava sendo mantido sem justificativa clara. Os números não batiam. As margens eram ruins, os prazos longos, os custos elevados. Ela começou a cruzar dados, puxar históricos, comparar relatórios. Quanto mais avançava, mais percebia que havia algo errado ali. Aquela parceria estava custando caro demais para a empresa. Salvou tudo em uma pasta separada. Não comentou com ninguém. Aprenderá, da pior forma, que naquele ambiente era melhor observar antes de falar. Durante a tarde, ouviu risadas vindas da sala de Otávio. Ele conversava animadamente com alguns diretores. Quando passou pelo corredor, sentiu o olhar dele sobre si, rápido, avaliador, como se medisse até onde ela poderia ir. Celina voltou para sua mesa com o coração acelerado. Pela primeira vez em muito tempo, não era apenas cansaço, era intuição. Os dias seguintes foram uma sequência de pequenas humilhações. Comentários atravessados em reuniões, tarefas delegadas como se fossem favores, ideias ignoradas até que um homem as repetisse. Em uma dessas reuniões, Otávio sugeriu que Celina talvez estivesse sobrecarregada por causa da maternidade. Disse isso em tom de falsa preocupação, na frente de todos. Ela sentiu o estômago revirar. Respondeu com educação, dizendo que sua vida pessoal nunca havia comprometido suas entregas. Ele sorriu, como quem escuta uma criança insistir em algo impossível. Naquela noite, em casa, Celina desabou no banho. Chorou em silêncio para que Antônia não ouvisse. Chorou de raiva,
de frustração, de medo de nunca ser vista de verdade. Gustavo percebeu que algo estava errado. Perguntou de novo. Dessa vez, ela contou. Falou das reuniões, dos comentários, da sensação constante de ser menor do que realmente era. Ele ouviu em silêncio. Disse que ela era incrível, que talvez fosse hora de procurar outro lugar. Celina concordou com a cabeça, mas, por dentro, sentia que ainda não era hora de sair. Havia algo que precisava acontecer antes. Nas semanas seguintes, Celina passou a observar mais do que falar. Prestava atenção em conversas de corredor, em e-mails copiados desnecessariamente, em decisões tomadas às pressas. Foi assim que percebeu algo ainda mais grave. Otávio vinha aprovando contratos sem passar pelo comitê interno, algo que ia totalmente contra as normas da multinacional. E, curiosamente, sempre com os mesmos fornecedores. Celina cruzou datas, valores, assinaturas. Tudo indicava favorecimento. Não era apenas má gestão. Havia indícios claros de irregularidade. Ela sentiu medo. Sabia que estava pisando em terreno perigoso. Qualquer movimento errado poderia custar seu emprego. Pensou em Antônia. Pensou no aluguel, nas contas, na estabilidade. Mas também pensou em tudo que vinha engolindo em silêncio há anos. Cada interrupção, cada olhar de desprezo, cada tentativa de diminuí-la. Salvou cópias de tudo em um pendrive. Guardou na bolsa. E, naquela noite, dormiu mal, com a sensação de que algo grande estava prestes a explodir. O momento decisivo começou de forma inesperada. Um e-mail da matriz internacional chegou anunciando uma auditoria surpresa. O assunto era claro: revisão de contratos, processos internos. O escritório inteiro entrou em estado de alerta. Otávio passou o dia fechado na sala, visivelmente nervoso. Pela primeira vez, Celina o viu perder o controle. Durante a tarde, ele chamou Celina para conversar. Disse que precisava da ajuda dela para organizar alguns documentos. O tom era diferente, quase respeitoso. Ela ouviu tudo em silêncio. Concordou em ajudar, mas algo dentro dela já sabia que aquela seria a virada. Não por vingança, mas por justiça. Naquele instante, Celina entendeu que sua resposta não viria em palavras ditas em reunião. Viria em fatos, em dados, em verdades que ninguém poderia ignorar. E, enquanto organizava os arquivos, sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Uma calma firme. A certeza de que, desta vez, quem seria ouvida seria ela. No primeiro dia da auditoria, o clima na empresa mudou completamente. Conversas baixas, portas fechadas, olhares desconfiados. Ninguém sabia exatamente o que os auditores buscavam, mas todos sentiam que algo estava fora do lugar. Celina foi chamada logo cedo para uma sala reservada. 2 representantes da matriz estavam sentados à mesa, com laptops abertos e expressões neutras. Pediram que ela explicasse alguns relatórios que levavam sua assinatura. Ela respirou fundo e respondeu com calma. Explicou cada dado, cada planilha, cada projeção. Era ali que se sentia segura. Números não julgavam, não interrompiam, não subestimavam. Enquanto falava, percebeu os auditores trocando olhares discretos. Havia interesse genuíno no que ela apresentava. Pela primeira vez em muito tempo, Celina sentiu que estava sendo ouvida sem filtros. Quando saiu da sala, encontrou Otávio no corredor. Ele tentou sorrir, mas os olhos estavam tensos. Perguntou como tinha sido. Ela respondeu que tinha sido técnica, objetiva, exatamente como deveria ser. Otávio assentiu, mas algo nele parecia fora de eixo. Pela primeira vez, Celina percebeu que o controle começava a escapar das mãos dele. Ao longo da semana, os auditores passaram a solicitar documentos cada vez mais específicos. Contratos antigos, e-mails arquivados, aprovações que não seguiam o fluxo padrão. Celina sabia exatamente onde estavam os arquivos que poderiam esclarecer tudo. Tinha organizado aquela pasta semanas antes, quando ainda não sabia se teria coragem de ir até o fim. Em uma das conversas, um dos auditores perguntou se ela havia notado inconsistências nos contratos com determinados fornecedores. Celina sentiu o coração acelerar. Aquela era a pergunta que mudava tudo. Ela respondeu com cuidado. Disse que,
Sim, havia identificado padrões que não faziam sentido do ponto de vista financeiro. Apresentou dados, comparações, projeções. Tudo de forma clara, profissional, sem acusações diretas. O auditor agradeceu e pediu cópia dos arquivos. Celina entregou. Naquele momento, não havia mais volta. Ao sair da sala, suas mãos tremiam levemente. Não de medo, mas da consciência de que estava atravessando uma linha invisível. Otávio percebeu que algo estava errado. Chamou Celina em sua sala no fim do expediente. O tom agora era outro. Mais baixo, mais próximo, quase íntimo. Disse que ela era uma funcionária valiosa, que a empresa precisava de pessoas leais, que momentos delicados exigiam união. Falava olhando fixamente nos olhos dela, como quem tenta medir até onde pode ir. Celina ouviu tudo em silêncio. Não interrompeu, não concordou, apenas escutou. Quando ele terminou, ela respondeu que sempre foi leal à empresa e que sua lealdade era com a verdade e com trabalho bem feito. Otávio apertou os lábios. Disse que ela precisava ter cuidado para não ser mal interpretada. Aquilo soou como um aviso velado. Celina saiu da sala com o coração acelerado, mas a postura firme. Sabia que aquela conversa não era sobre proteção, era sobre medo. Naquela noite, Celina mal conseguiu dormir. Pensava em Antônia, no futuro da filha, na possibilidade de perder o emprego. Pensava também no exemplo que estava dando de se calar ou de se posicionar. De madrugada, levantou para beber água e encontrou Gustavo acordado. Ele a abraçou em silêncio. Não precisava dizer nada. O apoio estava ali, simples e sólido. No dia seguinte, a auditoria entrou em uma nova fase. Os auditores solicitaram reuniões individuais com a diretoria. O clima no escritório era quase irrespirável. Otávio passou o dia inteiro inquieto. Andava de um lado para o outro, falava ao telefone em tom baixo, evitava olhar diretamente para Celina. Ela, por sua vez, manteve a rotina. Trabalhou, respondeu e-mails, cumpriu prazos. Por fora, parecia calma. Por dentro, cada segundo era uma espera tensa. No fim do dia, recebeu um e-mail da matriz pedindo que comparecesse a uma reunião extraordinária na manhã seguinte. O assunto, governança e conduta. Celina chegou mais cedo do que nunca naquele dia. Vestiu uma roupa simples, elegante, que a fazia se sentir segura. Antes de sair de casa, beijou Antônia na testa e prometeu buscar a filha na escola. A reunião aconteceu em uma sala maior, com representantes da matriz, do jurídico e da diretoria local. Otávio estava lá, sentado mais afastado, com o rosto fechado. Um dos diretores começou a falar sobre a importância da transparência e da ética. Depois, apresentou os resultados preliminares da auditoria. Os números não deixavam dúvidas. Contratos irregulares, aprovações fora do padrão, conflito de interesses, tudo documentado. Quando citaram os relatórios que haviam identificado as inconsistências, mencionaram o nome de Celina. Pela primeira vez, seu nome não vinha acompanhado de desconfiança, mas de reconhecimento. Otávio permaneceu em silêncio. Pela expressão no rosto dele, Celina soube. A resposta que tanto esperou estava apenas começando. O silêncio na sala depois da apresentação dos dados era pesado. Ninguém ousava falar. Otávio mantinha o olhar fixo na mesa, as mãos entrelaçadas com força excessiva, como se tentasse segurar algo que já tinha escapado. Um dos representantes do jurídico pediu esclarecimentos. Questionou diretamente as decisões tomadas fora do fluxo padrão. Otávio tentou responder, mas as palavras saíram confusas, fragmentadas, diferentes do tom seguro que costumava usar. Celina observava tudo em silêncio. Não havia satisfação no que via. Apenas uma sensação estranha de alívio misturado com tristeza. Aquela situação nunca foi o que ela quis, mas era o que precisava acontecer. Os auditores apresentaram e-mails, datas, valores. Cada nova informação tornava impossível qualquer tentativa de justificativa. A sala parecia menor a cada minuto. Quando perguntaram se alguém mais havia identificado as irregularidades antes da auditoria, Celina sentiu todos os olhares se voltarem para ela. O coração acelerou, mas a postura permaneceu firme. Ela disse que sim, que havia identificado inconsistências, que tentou entender antes de concluir,
que fez o que qualquer profissional responsável faria. A reunião foi interrompida por alguns minutos para deliberação interna. Celina saiu da sala sentindo as pernas levemente trêmulas. Encostou-se na parede do corredor e respirou fundo. Funcionários passavam, cochichavam, desviavam o olhar. A notícia começava a se espalhar. Algo grande estava acontecendo. Quando foi chamada de volta, a atmosfera já era outra. O representante da matriz informou que Otávio seria afastado imediatamente do cargo até a conclusão final da investigação. Não houve aplausos. Não houve comemoração. Apenas um silêncio denso, carregado de significado. Otávio levantou-se devagar. Não olhou para ninguém. Ao passar por Celina, fez uma pausa breve, como se quisesse dizer algo. Não disse. Seguiu em frente, menor do que nunca. Celina sentiu um aperto no peito. Não era triunfo, era encerramento. Nos dias seguintes, a empresa parecia respirar um ar diferente. Ainda havia tensão, mas também uma estranha sensação de reorganização. Pessoas falavam mais baixo, reuniões eram mais objetivas, decisões mais cuidadosas. Celina passou a ser chamada para discussões estratégicas, não como apoio, mas como voz principal. Suas análises eram ouvidas, seus relatórios considerados. Em uma reunião, um diretor comentou que ela tinha visão, preparo e coragem. Disse isso olhando diretamente para ela, sem ironia, sem ressalvas. Celina agradeceu com um leve aceno de cabeça. Por dentro, lembrava-se de cada interrupção, cada comentário atravessado, cada momento em que foi silenciada. Naquele dia, saiu do trabalho no horário. Buscou Antônia na escola. A filha correu em sua direção com um sorriso largo, contando que tinha aprendido uma música nova. Celina percebeu, ali, que algo realmente tinha mudado. Não apenas no trabalho, mas dentro dela. Algumas semanas depois, a empresa anunciou mudanças na liderança local. Um comunicado oficial reforçou valores como ética, diversidade e respeito. Palavras que antes soavam vazias, agora ganhavam peso. Celina foi chamada para uma conversa com a diretoria. Entrou na sala com a mesma postura firme de sempre, mas com o coração tranquilo. Disseram que queriam alguém técnico, íntegro e preparado para assumir uma posição estratégica. Disseram que ela tinha demonstrado tudo isso, mesmo sob pressão. Ofereceram-lhe um novo cargo, mais responsabilidade, mais visibilidade, mais reconhecimento. Celina pediu um momento para pensar. Saiu da sala, foi até a janela e olhou a cidade lá embaixo. Pensou em cada madrugada acordada, em cada reunião injusta, em cada lágrima silenciosa. Aceitou, não como um prêmio, mas como um direito. Naquela noite, ao chegar em casa, Celina sentou-se no chão da sala com Antônia. Brincaram juntas, riram, inventaram histórias. Gustavo observava de longe, com um sorriso orgulhoso. Mais tarde, quando a filha dormiu, Celina contou tudo ao marido. Falou da auditoria, do afastamento, da proposta. Gustavo a abraçou forte, como quem entende o tamanho da caminhada. Antes de dormir, Celina foi até o quarto da filha. Observou-a em silêncio. Pensou no exemplo que estava deixando, não de perfeição, mas de coragem. Ela havia sido humilhada no trabalho por ser mulher, diminuída, desacreditada, silenciada. Mas a resposta veio quando menos esperavam. Não em gritos, não em confrontos vazios. Veio em verdade, em competência, em dignidade. E essa, ninguém nunca mais conseguiu tirar dela. A notícia das mudanças internas começou a circular pelos corredores da empresa de forma quase silenciosa. Não houve anúncio espalhafatoso, mas todos sabiam que algo estrutural tinha mudado. E sabiam também quem tinha sido peça-chave naquele processo. Alguns colegas passaram a cumprimentar Celina com mais respeito. Outros, com certo constrangimento. Havia ainda os que evitavam contato, como se a presença dela lembrasse que o jogo corporativo nem sempre termina bem para quem abusa do poder. Celina observava tudo com atenção, mas sem alimentar ressentimentos. Aprenderá que reconhecimento verdadeiro não precisa de validação externa constante. Ele se sustenta sozinho. Em reuniões, quando falava, ninguém a interrompia. Suas ideias não precisavam mais ser repetidas por outra voz para ganhar peso.
Elas simplesmente eram ouvidas. Ela não mudou quem era. O ambiente é que finalmente foi obrigado a mudar com ela dentro. Com o novo cargo, vieram também novos desafios. Responsabilidades maiores, decisões mais complexas, cobranças mais altas. Mas, pela primeira vez, Celina sentia que estava no lugar certo. Passou a liderar uma equipe diversa, com homens e mulheres, jovens e experientes. Fez questão de criar um espaço onde ninguém precisasse provar valor 2 vezes por causa de gênero, idade ou maternidade. Em uma das primeiras reuniões como líder, deixou algo muito claro. Disse que competência não grita, aparece no trabalho, e que respeito não é bônus, é regra. Alguns se entreolharam, entendendo exatamente o recado. Outros apenas assentiram. Mas todos ouviram. Celina sabia que não poderia mudar o mundo sozinha, mas podia mudar aquele espaço. E isso já era enorme. Em casa, a rotina começou a ganhar um novo equilíbrio. Celina passou a chegar mais cedo em alguns dias. Jantava com Antônia, ajudava nas tarefas da escola, lia histórias antes de dormir. A filha percebia a mudança. Dizia que a mamãe estava mais feliz. Celina sorria ao ouvir isso, sentindo um alívio que não sabia explicar. Gustavo também notava a diferença. Ela falava menos do cansaço e mais dos planos. Menos da dor e mais das possibilidades. Em uma noite tranquila, sentados no sofá, Gustavo disse algo simples, mas profundo. Disse que tinha orgulho da mulher que ela era e da mãe que Antônia via todos os dias. Celina segurou a mão dele e pensou no quanto quase acreditou que precisava se calar para manter tudo de pé. Quase. Algum tempo depois, Celina foi convidada para participar de um evento corporativo sobre liderança feminina. O convite veio da própria matriz internacional. Ao subir no palco, sentiu o coração acelerar. Não era medo, era consciência do peso daquele momento. Falou sobre carreira, ética, maternidade, silêncios forçados e sobre o custo emocional de ser mulher em ambientes que ainda resistem à igualdade. Não citou nomes. Não contou detalhes escandalosos. Não precisava. Sua história estava inteira ali, nas entrelinhas. Ao final, recebeu aplausos longos. Mas o que mais a marcou foram as mulheres que se aproximaram depois. Olhos marejados, histórias parecidas, gratidão silenciosa. Celina entendeu que sua resposta tinha ido muito além daquela empresa. Dias depois, encontrou por acaso uma antiga colega que havia presenciado suas humilhações no passado. A mulher a abraçou e disse que Celina tinha feito o que muitas não conseguiram. Celina respondeu que não foi coragem o tempo todo. Foi medo também. Mas foi a escolha de não deixar que o medo mandasse. Voltou para casa refletindo sobre quantas mulheres ainda engolem situações parecidas todos os dias. Quantas ainda acreditam que precisam suportar para sobreviver. Pensou em Antônia, no mundo que estava ajudando a construir para ela, mesmo sem perceber. Naquela noite, escreveu em um caderno algo que guardaria para sempre. Não como lembrete de dor, mas de força. Ela escreveu que nunca mais aceitaria ser diminuída para que outros se sentissem grandes. O tempo passou e a história que começou com humilhação foi se transformando em referência. Não de escândalo, mas de integridade. Celina passou a ser consultada antes de decisões importantes. Seu nome começou a circular em projetos maiores, inclusive fora do país. Nada disso subiu a cabeça. Pelo contrário, tornou-a ainda mais consciente do impacto de cada escolha. Ela sabia que não estava ali por sorte. Estava ali porque resistiu quando seria mais fácil desistir. E, sobretudo, porque não deixou que a narrativa que tentaram impor sobre ela se tornasse verdade. A resposta tinha sido silenciosa, firme e definitiva. Em uma tarde comum, enquanto organizava alguns arquivos antigos, Celina encontrou o primeiro relatório que havia apresentado naquela reunião em que foi humilhada. Olhou para os números, para os gráficos, para as anotações. Tudo ali ainda fazia sentido. O problema nunca foi o trabalho. Sorriu sozinha, fechou o arquivo e seguiu em frente. Não havia mais dor naquele passado, apenas aprendizado. Ela não precisava provar nada para ninguém. O caminho já tinha sido trilhado, e isso era libertador. Antônia crescia observando uma mãe firme, presente e verdadeira. Uma mulher que trabalhava,
errava, acertava e se posicionava. Certa noite, a menina perguntou se meninas podiam ser chefes. Celina respondeu que podiam ser o que quisessem. Antônia sorriu satisfeita e disse que queria ser forte como a mamãe. Celina sentiu os olhos marejarem. Não por emoção frágil, mas por consciência. Aquele era o verdadeiro sucesso. Celina foi humilhada no trabalho por ser mulher. Tentaram silenciá-la, diminuí-la, desacreditá-la. Mas ela não respondeu com gritos, nem com escândalos. Respondeu com competência, coragem e verdade. Quando menos esperavam, ela estava pronta. E quando perceberam, já não tinham mais controle. Essa história não é sobre vingança. É sobre dignidade. É sobre não aceitar menos do que se é. Quantas Celinas ainda estão sendo caladas hoje? Quantas ainda acreditam que precisam suportar para permanecer? Se você já passou por algo parecido, saiba disso. O silêncio não é fraqueza, mas a resposta, quando vem no tempo certo, muda tudo. E ninguém nunca mais te diminui depois disso.